Oi, amores! Estamos aqui juntas novamente para criar esse movimento de mulheres, mulheres que inspiram, com as suas jornadas únicas, porque nós somos pérolas, para nós transmitir para outra mulher o nosso valor único que nós temos. E hoje aqui, mais um episódio muito especial, porque eu estou com uma mulher forte, filha, mãe, esposa, uma empresária visionária, que dedicou por muito tempo sua vida levando qualidade de vida para a sua comunidade e também trazendo movimentos entre mulheres, já ajudando mulheres desde muito tempo, desde lá muito jovem até então. Estou aqui com a Ana Maria. Que honra ter você aqui. Que prazer, Sol, estar aqui conversando com uma jovem mulher com propósito. Isso me engrandece, porque você tem a idade da minha filha, então conversar com essa futura geração para transformar outras mulheres me motiva muito estar aqui. Que honra. Honra também. Ana, é Ana Maria Pitt. Ana com 2 N's, eu gosto muito de falar, porque nós temos uma identidade, né? Então, Ana Maria Pitt, eu sou da família Croix, por parte de mãe, e Pitt por parte de pai. Então, assim, o meu primeiro lugar no mundo é filha. Então, isso é muito importante quando a gente honra a família que nós temos. E toda a nossa história vem, porque a família é a base de tudo, né? Sim, aproveitando o meu nome, não é Sol. Não é Sol. Solene Lani Heck. Viu que importante você também se manifestar, porque muitas vezes as pessoas conhecem outras pelo apelido e nem conhecem a sua essência, a sua história, né? Que importante você falar isso também. Eu sou alemã, você também, né? Eu sou de origem alemã, meus avós vieram da Alemanha, né? Os meus avós. Então, assim, a gente tem um pezinho lá na Europa também, mas brasileira de coração, sim. Brasileira de nascimento, brasileira, mas a gente tem que honrar, então, também essa nossa origem alemã, porque parte do que nós somos começou lá além mar, né? É a nossa base. É a nossa base. O nosso nome é o que mais tem de importante na nossa essência, o nosso nome. Então, o quanto é importante a gente valorizar isso, e você já de entrada já trouxe essa importância. Porque muitas vezes nós excluímos a nossa história, né? E a gente percebe que muitas pessoas também não honram a história que veio dos pais, até pelos problemas que tiveram, por uma infância difícil, de exclusão. Então, nós olharmos para a nossa história como fonte de vida e transformação é fundamental para a gente construir uma base para o nosso futuro, para as próximas gerações, né? Muito obrigada pelo elogio. Sou responsável pelo Projeto Sol Podcast, mas eu levo um pouquinho para cada entrevistada, para cada parceira, levar junto comigo esse chamado de Deus, que é mostrar para o mundo que a gente pode sim fazer a diferença na nossa comunidade, no nosso meio, e você fez isso desde muito jovem. E você é do interior. Com muito orgulho. Eu sou natural de Vitimarsum, não sei se você conhece. Sim. É uma cidade pequenininha, entre montanhas. Eu sou natural de uma comunidade chamada Waldheim, né? Waldheim, Caminho do Mato, o nome traduzido. E Vitimarsum é um município que eu honro muito, a minha história. Eu morei até os 18 anos lá. Sou filha, sim, de agricultores, então trabalhei na roça. Tivemos uma vida simples, mas uma infância muito feliz, de correr, de subir em árvores, né? Não sei se você também, mas é muito legal olhar para a minha história e perceber hoje as futuras gerações não podendo muitas vezes vivenciar o que eu vivi. Cair, levantar, brincar, se sujar. Então, ter um mundo a princípio restrito, sim, porque quando você vive no interior, e ainda mais que eu nasci bem antes que você, então a minha história era com mais limitações, né? A minha infância foi com muito mais dificuldades, acredito, do que a sua já, né? Eu também vim do interior lá de Vidal Ramos, comunidade Molungum. Vou aproveitar já e exaltar a minha origem. Eu sou muito grata, como é bom vir do interior.
essa base que a gente tem de personalidade forte, desde muito jovem. Você provavelmente teve que ser muito responsável. Desde cedo, olha, eu lembro que com 11 anos eu já fazia almoço, né, para minha família que ia para a roça, limpava a casa, estudava também, né, porque fazia parte, então, meio período a gente fazia o ginásio, e fazia almoço, e cuidava, né, das coisas da casa, então a gente tinha muita responsabilidade. Naquela época era bem diferente, assim, né, não era só estudar, muitas vezes, como hoje, mas a gente já tinha muita responsabilidade. Eu lembro que desde menina, né, esse meu lado empreendedor já foi desde menina que eu vendia cosmético, sabe, catálogo. Eu lembro, era Christian Grey, eu acho que era um catálogo, e eu já vendia cosmético com 10, 11 anos para já ter o meu perfuminho, para ter meu desodorante. Então, meus avós, né, paternos, maternos, eram comerciantes, então tinha uma loja, né, daqueles secos e molhados, aquelas vendas de interior, então eu sempre via toda essa logística de comércio, e isso hoje eu percebo que eu tive muito dos meus avós maternos, né? E me conta, Oi. como que uma menina do interior, eu também fui uma menina do interior de Vidal Ramos, como você lá de Vitimarçul, parou em Rio do Sul? Ah, mas tem muita história só. Ih, Rio do Sul foi recente, faz uns 18 anos que eu estou aqui. Mas a minha história, na verdade, menina do interior, mas eu sempre gostei muito de ler. Então, desde menina, algo que me motivava, meu pai lia muito. Apesar de ser agricultor, ele vinha da roça, sentava embaixo de uma árvore e lia romances em alemão. Então ele me dizia que ele viajava pelo mundo através das histórias. Isso me motivou. Então meu irmão de Joinville, o Harry, quando ele vinha, ele já tinha saído, né, trabalhar fora, e ele trazia muitas revistas, né, o que tinha. E eu lia. Eu lembro que eu fazia comida e eu já gostava do conhecimento e eu escondia na caixa de lenha, do fogão a lenha, quando a mãe vinha, para não mostrar que eu estava lendo. Né? Então, eu escondia os romances, as coisas. Então, a literatura, as histórias fizeram parte dessa minha infância até os 14 anos, onde eu ainda estava bem no núcleo familiar. E aí que começa a minha história. Essa menina, ela, através da leitura, ela despertou a vontade de conhecer um outro mundo. Não apenas aquele da comunidade, do município pequeno, mas trabalhar fora, tinha o sonho de ser professora. Então, assim, foi através de um cartaz que eu lembro, na cooperativa, na época, lá em Vitimarsum, concurso para auxiliar de escritório. Para a Caresc, né, um órgão de governo. E eu, tímida, que mal abria a boca, ficava vermelha, era muito complicado. Mas eu fui. E fiz o concurso, passei, e a partir daquela minha decisão, por isso que as decisões são importantes. Elas são importantes porque mudam a vida. As tuas escolhas determinam o que você vai ser no futuro. Então, a partir daquele meu sim, daquele concurso para auxiliar de escritório, eu comecei a enxergar um mundo de possibilidades. Não casar e ficar na minha cidade, e sim poder ultrapassar fronteiras, né? Então, esse mundo possível que nós mulheres, se nós não dermos o nosso sim, essa possibilidade de crescimento, de evolução, aquilo que eu via nos livros, eu também sonhava para mim. Então, o sonho, ele é muito importante. Então, depois que eu fiz o 2º grau, estudando, trabalhando, em Dona Ema, a gente ia de Kombi, não foi fácil também, bem na época da construção do asfalto, e eu lembro das enchentes de 75, 76, eu acho aquelas grandes, você nem era nascida ainda, e a gente estudava de dia, eu estudava de dia, trabalhava de dia e estudava à noite, então eu dormia 5 horas por noite, porque eu chegava meia-noite em casa, 5, 6 horas eu já levantava para ir trabalhar e trabalhava o dia inteiro. Então, assim, dificuldades foram muitas, mas isso tudo faz com que a gente tenha força, porque se tu tem um objetivo, algo na frente, você enfrenta. Então, não é com dor, com sofrimento, mas você olha para o passado. Nossa, hoje eu olho para isso, né? Posso contar para você, uma menina, né?
essa tua idade ainda menina, com essa carinha de menina. Então, eu não olho para a minha história com sofrimento, mas eu olho para ela como uma biblioteca, foi o que eu já te falei. Então, o passado, eu ouvi uma vez de um professor meu, é biblioteca, onde você vai buscar os recursos quando você precisa para te dar energia, impulso para você seguir na tua história. Da onde eu vim e aonde eu estou e por onde eu passei nessa minha vida. Depois de terminar o 2º grau, eu tinha um outro sonho, que era ser extensionista da Ipagre, né? Na época a Caresc, depois virou para a Ipagre, esse órgão de governo, né? Ana, é incrível. Que mulher ousada. Porque desafiar as coisas. Isso, se desafiar, porque eu lembro de mim, 17 para 18 anos, que eu vim de Vidal Ramos para Rio do Sul, eu quase não vim de medo. Ah, mas Porque o medo dá faz medo. parte. O medo, ele nos acompanha, só que existe uma forma da gente enfrentar o medo, que é ter coragem. É a única forma. Passo a passo. Eu vou enfrentando os meus desafios. E eu lembro dessa de enfrentar o medo, que desde menina, 11, 12 anos, eu lia na igreja, né? Eu depois virei catequista, participei de encontro de jovens, onde eu encontrei o Moacir, o Antônio Moacir, que me indicou para você. Grata a ele por nosso encontro estar acontecendo, né? Muito obrigada, Antônio, por isso. E aí eu lembro que eu ficava vermelha e eu rezava lá na frente, lia a Bíblia, daí eu ficava pensando assim, para ter coragem. Olha só que coisa. Eu rezava antes de ler, eu dizia assim, se alguém ri de mim, ele está fazendo pecado, porque ele está dentro da igreja. Então isso foi me dando força, eu fui me convencendo de que o outro estava errado. Eu estava fazendo e dando o meu melhor possível, né? Mas voltando ali aos 18 anos, então já pula essa história, aos 18 anos eu cheguei numa encruzilhada. Eu não tinha como crescer em Vitimarsum, né? Eu queria ser extensionista, que trabalhasse com famílias rurais, né? Ana, Oi. Você comentou que era uma menina tímida. Uhum. Eu logo já lembrei de mim. Uhum. Porque estar responsável no projeto Sol Podcast é sair da zona de conforto. Porque eu, particularmente, sou uma menina mulher tímida. E eu lembro que quando eu vim de Vidal Ramos para Rio do Sul, buscar a aceitação e não o julgamento, eu tive que buscar algo interior, uma motivação. Porque aonde eu estou hoje foi graças a sair da zona de conforto, ir com medo mesmo. Com medo mesmo. Teve algo que te motivou, porque para mim foi tudo o que aconteceu na minha vida, tanto a Sol Dress, o slogan Você é o Poder, de levar essa repetição para mim mesma. Levar todos os dias, Sol, você é o poder, você é o poder. E que é com a repetição que automaticamente eu entendi que eu sou o poder. Teve alguma repetição, alguma motivação que te inspirou a estar hoje aqui, a Ana? Olha, quando menina, eu tenho, né, uma prima que era jornalista. Era muito interessante, né? E eu sonhava, além de ser professora, também estar numa televisão. O que aconteceu depois, eu acabei estando na RBA também, participando, né? Então, assim, mas tem várias motivações na minha vida. Mas o fato de transformar a minha vida, de querer buscar, porque eu sempre queria entender a mim mesma. Tanto é que o primeiro salário meu da Ipagre, da Caresc, na época, foi comprar uma enciclopédia de psicologia, para tentar primeiro me entender por que eu era tímida, por que a minha autoimagem, por que eu me achava feia, comprida, por que eu aceitava que os outros rissem de mim pelo meu corpo. Então, quantas mulheres, como muitas vezes nós sofremos por não termos um padrão que a sociedade estabelece, né? Então, esse desafiar-se, sair do município e, novamente, ter essa motivação para poder trabalhar com famílias e com jovens, que era o que eu queria no governo. Então, assim, tudo que eu fiz até os 21 anos foi para poder fazer um concurso, porque eu via, como eu era auxiliar de escritório, eu via a equipe
trabalhando, o agrônomo, o extensionista, né, o técnico agrícola, e eu gostaria, né, o meu sonho era estar neste lugar, também saindo e atendendo as famílias, transformando as famílias, melhorando a qualidade de vida dessas famílias, né? Então, as habilidades são desenvolvidas. Você não precisa nascer com o dom de saber falar em público, de se comunicar bem. Tudo é desenvolvido. Olha, eu não abria a boca quando era criança. Tímida, ali 15, 18 anos, muito tímida mesmo. Então, assim, a gente vai um passinho de cada vez. A primeira vez que a gente pega o microfone na mão, muitas vezes parece que vai morrer. Falta ar. Mas aí a gente lembra do propósito. Nossa, quantas vezes eu participei de palestras, programas de TV, pensando assim, nossa, é por uma causa maior que eu estou aqui. Eu estou levando essa mensagem porque através da minha história, da minha vida, eu posso transformar outra mulher, outra família, outro jovem, outro homem também, pela minha história. Então, assim, essas habilidades, por isso que o nome Talent, Empório Talent, é a soma de vários talentos, porque eu acredito que a gente está aqui para multiplicar talentos também. Então, contribuir na transformação de toda essa história. Então, quando eu digo sim para a minha vida, eu estou abrindo espaço para o novo, para as conquistas, para a busca dos desejos, dos objetivos que a gente tem. E aí, essa história de com 18 anos chegar para o teu pai e dizer assim, pai, tenho a chance de ir para outro município, eu posso ser transferida, eu preciso de mais 2 anos de estudo para poder fazer o concurso. Então, eu fiz 2 segundo grau, fiz o magistério, né? Fiz 5 anos de segundo grau, sendo que eu não precisava, mas por aquele sonho, porque o magistério era a habilitação para fazer o concurso. Aí meu pai disse uma coisa maravilhosa para mim. Ele disse assim, pode ir, mas eu não tenho condições de te ajudar. Pá, e aí, né? Eu tenho que ficar com o meu salário, passei necessidade, sim. Eu não falo com sofrimento isso, mas eu ia dormir com a barriga vazia, porque o salário não dava. E aí eu cheguei um dia para minha mãe e disse assim, meu pai falou isso para mim. Ela disse, mas se tu tivesse falado, o pai não ia te deixar. Ele ia te ajudar. Mas ele falou. E isso foi o impulso, aquele desafio meu. Ok, eu tomei a decisão de sair de casa com 18 anos, enfrentar, estudar, trabalhar, para que eu pudesse ter uma ascensão profissional e realizar aquilo que realmente eu queria. Então, hoje o que a gente percebe, às vezes falta força, falta limite, né? Aquele desafio daquela força do pai dizendo assim, vá à luta, te vira. Essa é a função pai. E eu tive um pai muito forte, não foi... Levei muita palmada, eu era uma menina bem teimosa com relação à roupa, né? Mas eu não morri por isso. E isso eu olho hoje com carinho. Claro que a gente sabe que ali na infância tem muitas dores, né? Eu acredito que você também passou por algumas dores. Muitas. Meu pai, o mesmo gênio que o seu, mesmo. Eu lembro ainda de uma que me impactou, que foi uma dor que eu desenvolvi e eu tive que curá-la. Eu cheguei para o meu pai, eu já tinha vindo para Rio do Sul, comprei meu apartamento e na hora entrei numa crise econômica, uma crise financeira, e cheguei para o meu pai e eu pedi ajuda dele para sair daquela crise. E ele disse, não, tu vai sair daí sozinha. E aquele não, por algum tempo, foi uma dor muito grande. Só que foi um impulso para eu mostrar para ele que ele ia ter orgulho da filha dele. Que eu ia... A gente se desafia, né, Aham. querida? É isso aí, porque a gente mostra que a gente é capaz. Porque a gente tem essa força masculina dentro de nós, porque Sim. pai é isso. É dar limite, é foco, é fazer, é te vira. E o papel mãe é mais nutrição, é mais amorosidade, é aquele acolhimento. E a função do pai é isso. É isso. E que bom que nós tivemos uns pais rígidos, né? Nossa, muito, muito obrigada, pai. Te amo. O meu pai já está no céu, mas eu honro ele fazendo o meu melhor. Ai. Como não se emocionar? Nossos pais, a nossa base, a minha mãe também maravilhosa,
Hoje ela tá ali, inclusive em casa, dando uma geral em casa. E a minha mãe, ela tem 92 anos. É muita história. E eu estou tendo esse ano a oportunidade de ficar uma semana por mês com ela. E eu consigo resgatar essa história dos antepassados. Eu que estudo, trabalho com essa família de origem, trabalho com famílias, né? Ouvir o sofrimento dos que chegaram antes, né? Essa história dos nossos antepassados, as dificuldades de quando chegaram no Brasil. Então, os mais novos muitas vezes nem imaginam o que eles passaram, né? O que eles sofreram para que a gente estivesse aqui honrando a história que eles nos deram, a história que nós trazemos como memória celular, né? Como transgeracional. Então, o que nós podemos fazer em honra a essa nossa família, que não é perfeita, né? Não existe família perfeita, nós vamos construindo essa família, né? Com os nossos desafios, com os nossos conhecimentos, com as nossas buscas, com as nossas dores, a gente vai se curando na família. Então, é um processo de construção. Mas se não fossem esses nossos antepassados, nós não estaríamos aqui fortes e falando para outras mulheres, não é? Nós precisamos ser gratos. Sempre. A gratidão faz parte. Então, a gratidão, ela é movimento. Eu vejo a gratidão muito com movimento, é do fazer. Por eu ser grata com aquilo que eu recebi, eu posso contribuir, transbordar na vida de outras pessoas. Porque a partir daquilo que eu sou, aquilo que eu já tenho em mim bem resolvido, eu posso contribuir com aquele que ainda não chegou nesse nível. Por isso que hoje o meu trabalho ele já permeia nessa minha busca passada, dessas minhas curas passadas, das minhas dores também. Porque a gente olha para o passado, Sol, e a gente vê coisas que talvez a gente não fizesse mais. Tem coisa que a gente passaria, não sofreria tanto, não choraria tanto, mas faz parte. Dar um lugar àquilo que a gente passou faz parte. Nós não podemos excluir nada na nossa vida. Seja o que foi bom, seja o que não foi bom, mas tudo faz parte. É o pertencimento, né? É o estar pertencendo àquela grande história, aquela nossa história familiar que vem trazendo dores, lutos, perdas, né? E que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, mas faz parte, né? Acolher essa dor. Então, muitas vezes, quem me via muito feliz, e eu tenho isso comigo, né? Quem me conhece, eu sou muito alegre, expansiva, brincalhona. Mas, dentro, eu só fui descobrir que eu também tinha muitas dores há poucos anos atrás, nessa nova formação minha, né? De consteladora familiar, onde primeiro eu tive que me curar para poder contribuir, então, terapeuticamente também na vida de outras pessoas, na vida das famílias, na vida das empresas, né? Isso também faz parte. Este servir esteve contigo desde muito jovem até então. Então eu sempre digo que a igreja foi fundamental. Porque viver em comunidade pequena, onde todos se conhecem, a gente trabalha junto, porque todos colaboram, os vizinhos se ajudam. Então, esse servir a vida através do meu trabalho, através da empresa, ela é permanente. Porque o que é o servir? Você pode servir de várias formas, né? Então, hoje eu olho, né? Quando depois eu passei no concurso para extensionista, fui trabalhar no oeste do estado com famílias muito carentes, né? Permaneci longos anos lá. Então, aquele meu servir através do trabalho, do meu trabalho, servir as famílias carentes, que não tinham condições, que não tinham conhecimento, que passavam fome, necessidade, que não entendiam nada de saúde. Então, poder levar esse meu servir através do trabalho para as famílias transformou a minha vida também, porque eu olhava para aquelas situações da carência, embora eu tenha vindo do interior, eu sempre tive bastante comida, o pai e a mãe não deixaram faltar, porque produziam alimentos, né? Então, olhar para famílias mais carentes, que às vezes não tinham teto, lona, telhado que pingava água,
me fazia ver o quanto eu era abundante e quanto eu estava bem para poder colaborar ainda com outras famílias que tinham mais dores que a gente, mais carência, mais escassez que eu própria, né? Então a gente começa a ficar mais grato ainda pelo que a gente tem, né? E como que foi essa experiência lá no Oeste? Porque você foi morar sozinha. Eu saí, né? Então a gente teve uma longa capacitação em Florianópolis, tinha que aprender a dirigir, sair com o carro, né? Imagina, eu tinha medo de dirigir, que quase morria de medo de dirigir. Tanto é que na minha vez de pegar o volante, eu queria dar para uma outra menina. Pensa, olha só, medo, eu queria dizer, quer dirigir no meu lugar, sendo que eu precisava sair com carteira. Olha o que faz o medo, né? Mas, enfim, dirigi, aprendi, fui para o oeste do estado, trabalhei por longos anos no oeste. Ali eu fiz a faculdade, né, de filosofia. Então, me tornei finalmente o meu sonho de infância, que era ser professora, né? Então, eu tenho habilitação em psicologia, sociologia, filosofia. Depois, mais tarde, eu fiz pós-graduação em educação ambiental. Então, isso tudo me capacitou para também entender o contexto aonde eu estava inserida. E eu fiz justamente essa formação em filosofia porque eu queria entender mais o mundo. Então, uma menina do interior que foi estudar filosofia, estudar filósofos, metafísica, lógica, história da filosofia, história do conhecimento, teologia, né? Porque a gente tinha que estudar um semestre na faculdade, era só estudar Deus, a existência do Deus. Aí chegava no final do semestre, não tem como não acreditar em Deus, né? Ele está em tudo, onipotente, onipresente, onisciente, em tudo. Então, assim, você ter essa visão de que você não está sozinho aqui. E que quando você se apega a uma força maior, você enfrenta com certeza os obstáculos com muito mais força, certeza de que você, a cada passo, você não está sozinho. Né? Então, as grandes decisões na minha vida foram muito meditadas, com muita oração, para que eu tomasse o melhor caminho, né? Mesmo antes de vir aqui, eu também me conectei com Deus para que Ele pudesse colocar palavras que contribuíssem, né? Embora a gente tenha dito, vamos falar a minha história, mas de repente a minha história não é muito importante, porque hoje eu atendo pessoas com muito mais dores que as minhas. Né? Então eu olho para a minha história e digo, nossa, como é que essa mulher suportou essa vida? Como é que esse homem suportou essa vida? Como é que essa criança com tantas dores passou por isso? Então eu olho para a minha história e digo, mas a minha história foi leve. Embora que quando a gente está vivendo a nossa história, parece muito difícil. Só quando a gente compara com outra é que a gente vê, meu Deus, mas como foi leve a minha vida, né? Passei por perrengue, sim, mas tem muitas dores. Então, se hoje eu estou bem, essa história, ela faz sentido quando eu posso contribuir com outros. E é muito legal quando a gente pode contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa vida, né? Você decidiu confiar e seguir em frente. Sim. E tem uma frase assim, que sempre diz, entrega e confia. Confia e entrega. E vai. Sabe? Confia que você não está sozinha, confia que nos próximos passos, porque se é para o bem, se tem propósito, se é para ajudar as pessoas, se é para melhorar a qualidade de vida das famílias, né? Principalmente famílias é o que me norteia a minha vida inteira, trabalhar com famílias inicialmente rurais, e hoje eu trabalho com todos os tipos, né, de famílias, urbana, rural, com problemas, sem problemas, né, relacionamentos. Então, a decisão de confiar em Deus, de ter esse propósito que nós somos apenas, né? Tem uma frase que diz assim, nós somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida. Nós somos muito pequenos diante da imensidão e às vezes a gente se acha grande coisa. Mas se essa pecinha fizer algo, ajudando uma pessoa, duas, podendo servir de alguma forma, já vai contribuir, porque cada um ajudando o próximo vai melhorar muito a situação, né, desse planeta. Que palavras lindas.
Obrigada. Certeza. Estou bem inspirada, eu pedi inspiração. Certeza que você vai edificar muitas mulheres. Mulheres fazem parte da minha vida. Falando em mulheres, como que foi o teu encontro com as mulheres, esse seu servir, trazendo muito forte essa tua confiança em Deus, é um propósito que você sente, é um plano divino? Eu sempre trabalhei, enquanto governo, eu trabalhei 22 anos na IPACRE, 22 anos no governo, né? E eu sempre trabalhei com mulheres, porque a extensionista rural, ela trabalhava com agricultoras, com agentes de saúde, com merendeiras, treinamento de professores, então eu sempre trabalhei com mulheres. Mas muitas vezes eu ia, numa família rural e daqui a pouco eu via, em vez de orientar uma horta, uma alimentação, a mulher vinha e dizia assim, fica mais um pouco, deixa eu desabafar o meu marido, o meu filho fez isto e aquilo, né? Então, assim, aí eu via que por trás daquela mulher tinha muitas dores, né? Às vezes tinha agressões, às vezes tinha falta de amor, desunião, alcoolismo, né? Então eu sempre tive um lugar de salvadora. Isso a gente tem que cuidar muito quando a gente ajuda o outro para não querer salvar o outro. Por isso que mais tarde eu aprendi as ordens da ajuda, que foi um divisor de águas na minha vida também como ajudante, né? Isso foi muito interessante. E esses valores cristãos que você tem consigo, para ti foram essenciais para aquela menina lá atrás, para essa mulher hoje? Sim, com certeza, porque os valores familiares, né, aquilo que a gente recebeu como base, o meu pai e minha mãe sempre foram muito religiosos. A gente sempre orava nas refeições. Além de agradecer o alimento, agradecia também quem produzia o alimento, quem transformava o alimento, né? Então, as famílias rurais sempre estavam presentes, porque principalmente quem vem do interior sabe o sacrifício de sol, chuva, de sol a sol, trabalhando para levar alimento nas mesas, né? Então, esses valores, eles acompanham, eles norteiam o propósito do servir. Mas eu vejo uma importância muito grande no servir, que eu faço parte também do Rotary Rio do Sul Centenário, né? Se alguém estiver aí ouvindo, então, já há 15 anos, é um clube misto aqui de Rio do Sul, onde a gente serve a comunidade também, as famílias carentes em projetos, né? A Polenta da Solidariedade, que é o nosso maior projeto hoje, trabalhar com os imigrantes haitianos também é um NRDC, é um trabalho lindo que o nosso clube de Rotary faz. Então, assim, o servir, mas eu olho sempre para essa questão. Eu tenho que servir, eu tenho que estar bem para servir, mas muitas vezes eu posso servir com o meu tempo, né? Eu não tenho recursos financeiros para ajudar muitos projetos grandes, mas aquele pequeno, né? Uma atenção, um sorriso, doar o meu tempo, algumas horas para alguém que precisa, isso é fundamental. E a gente se sente bem. Então, assim, quando a gente ajuda o outro, a gente é que sai ganhando, né? O outro sai, mas a gente fica bem porque pode estar contribuindo na transformação da vida de outra pessoa, né? É uma terapia. Muito importante o que você trouxe sobre esse se doar, sobre dar o seu tempo. Não precisa ser dinheiro. Pode ser um abraço, um sorriso, um olhar no olho. Sim. O quanto isso está faltando hoje em dia. E a gente vê, né, uma coisa que a gente vê só assim, é muitas crianças, inclusive tentando suicídio, muitos jovens. Então é como se não tivesse mais luz, não tem mais fé, não tem mais luz no fundo do túnel, quero dizer. É como se o primeiro não que eu ganhasse na vida, eu não tenho mais força para seguir. Então eu venho de famílias, né? As famílias hoje estão muito sem limites, né? Os pais, é fácil olhar isso, então tudo é permissivo. Por exemplo, o que acontece com as famílias, o que eu percebo nos meus atendimentos? Os pais dizem, não, eu sofri muito com os meus pais, então eu quero ofertar tudo do bom e do melhor para os meus filhos, eu não quero frustrá-los, eu quero dar tudo. Só que muitas vezes a gente se esquece que esse dar tudo é o que prejudica.
Porque aí eu não tenho limites. O primeiro não que eu vou ganhar no meu trabalho, eu vou querer virar a mesa, eu não aguento, eu choro e eu não tenho força para enfrentar os desafios da vida. Porque se eu tenho tudo, o que, que vai acontecer? Então, eu não vou criar, né? Como tem uma analogia muito legal que é a da borboleta, né? A larva, ela precisa fazer força para virar borboleta, né? Precisa abrir o casulo para poder voar. Então, se fica tudo muito fácil, quais são meus desafios? Então, eu acho que realmente, assim, apesar da nossa diferença de idade, eu percebo que você teve que ir à luta muito cedo. E por isso que você tem a força e tem esse propósito lindo de chamar outras mulheres, contribuir com a vida das outras mulheres. Então, isso é propósito. Quando a gente tem uma identidade bem formada, quem eu sou filha do meu pai, da minha mãe, eu tenho uma história, foi difícil, sim, mas eu posso transformar a minha vida mais leve com aquilo que foi difícil para mim. Muitas vezes a minha maior dor eu transformo em maior força, porque até quero provar muitas vezes para o pai e para a mãe que eu dou conta, né? Então isso é o nosso grande desafio. Poder ser, por exemplo, hoje uma empresária com 20 anos, e não é fácil também tu tomar uma decisão, isso teve que ser uma decisão muito forte para mim também. De repente, uma estabilidade profissional de 20 anos, né? 22 anos, e de repente me tornar empresária. Que desafio, que medo, né? Os nãos são sim de Deus, são sims de Deus. E quantos nãos eu levei? E olha onde eu estou. Aqui com você, com essa mulher forte, ousada, imperfeita. Imperfeita, sim, porque eu tenho que aprender muito ainda nessa vida. Eu me vejo com 80 anos estudando, trabalhando, fazendo palestra, porque eu estudo 3 a 4 horas por dia. Eu acordo às 5 da manhã. E trabalho de manhã e tarde, e muitas vezes à noite ainda, além da empresa, nos meus atendimentos. E disposta e animada, porque tem propósito aqui. Porque senão eu acredito que a vida é muito vazia, quando a gente não sabe o que quer, quando a gente acha que é só comer, dormir, ficar aqui, uma vida vazia, sem propósito, né? Isso é real. O querer viver, aquela força de viver, está faltando hoje em dia. Até a gente está num mês especial, que é o Setembro Amarelo, que é sobre Sim. isso, sobre você viver de verdade, não viver o vazio como você trouxe. E Ana, comentasse sobre decisões importantes. Eu lembro que você comentou sobre a maternidade. Com certeza. Hoje não sou mãe, mas vejo que as mães buscam muito mais apoio e menos julgamento. Você teve que tomar decisões importantes que foram reflexo da Ana hoje? Com certeza, né? A gente é soma das nossas histórias, das nossas decisões. Eu tive que tomar decisões muito sérias na minha vida, assim. Quando eu trabalhava no Oeste, eu tive que, depois de grávida da Júlia, eu tive a possibilidade de morar com o pai, né, em outra cidade. Mas eu decidi voltar perto da minha família, porque eu achava que era muito importante continuar na empresa. Ter essa independência financeira como mulher, eu sempre tornei, e querendo também ser um exemplo para minha filha. Então, vendo que mulher pode ser mãe, pode ser profissional, pode ser esposa, pode ser tudo. Então, essa decisão, muitas vezes, hoje eu vejo que essa decisão que eu tomei de voltar para a região foi fundamental para que eu tivesse minha família próxima quando o pai da Júlia faleceu, né, num acidente. Então, aí eu me vi com uma menina de 5 anos, né, sozinha, no sentido sem o pai vivo, e tendo que tocar vida, e trabalhando, e chorando, e construindo a minha vida. Graças a Deus, depois de 5 anos eu fiz a minha vida. Hoje eu tenho um companheiro maravilhoso, que é o Hernandes, e mais 3 enteados, e a Júlia, que é a minha filha querida, que nós trabalhamos, inclusive, juntas num projeto, Leveza em Mim, ela é nutricionista. Então, aquela decisão que eu tomei de sair do Oeste e vir para o Alto Vale foi fundamental para essa nova construção, desse novo momento de vida, de recomeçar a viver.
Porque quando você leva um baque, quando você tem perdas, quando você tem lutos, tem hora que a gente quer partir junto. Parece que a gente não tem força. E aí, quando você olha que tem uma criança, tem uma filha que precisa de uma mãe, que precisa trabalhar, que precisa continuar na vida, você busca em Deus, busca na maternidade essa força para ser alguém. E muitas vezes, qual é o meu lugar de mãe? Qual é o meu lugar de pai? Como trabalhar isso quando tem esse desafio de educar um ser que veio de ti? Então, isso dá muita força. Então, tudo, eu sempre digo que meu maior presente na vida foi a minha filha, Júlia, né? E que me motivou para crescer, para evoluir, para ela ter orgulho dessa mãe, né? E o espiritual foi importante para você passar por esse luto? Sempre. Eu acho que nada na vida acontece se nós não tivermos uma espiritualidade forte, né? Então, seja na empresa, as decisões empresariais que eu tomei, quando eu saí da CLT e fui empreender, né? Montar uma empresa, eu não sabia nada. E eu tomei uma decisão assim, vou mudar de vida, vou ser dona do meu negócio, eu não quero mais governo como patrão, nem prefeito, nem governadores, porque cada mudança de gestão muitas vezes terminava com um trabalho lindo que se tinha, entrava uma nova gestão, acabava com o que tinha de anterior. Então é muito sofrido para um profissional ver um trabalho teu maravilhoso, de repente vem outra gestão, isso não é importante, e aí, sabe, então chegou o momento de dizer, não, as minhas escolhas, eu vou montar a minha empresa e, graças a Deus, realmente, hoje nós temos 20 anos de Empório Talent, eu tive o grande prazer, eu até trouxe para cá, porque você disse para trazer algo importante da minha vida. Sim. Eu trouxe o troféu Mulher Empreendedora do Comércio, né, da NUME, da Sears, né, do Núcleo Sim. da Mulher Empreendedora, que muito me orgulha. Mas eu ganhei esse troféu, que eu quero dizer assim, foi pela minha história, que eu contei um dia num case para as mulheres. E elas votaram em mim. Mas foi pela minha história de luta, pelo trabalho. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa bem legal, assim, que eu acho que eu ganhei esse troféu pela minha história, que foi também pesada, por ser desafiador. E hoje eu trabalho com mulheres para justamente ser mais leve. Então, eu já passei por tanta coisa que outras mulheres já não precisam mais passar. Então, assim, a gente transforma pela dor ou pelo amor, né? Então, hoje eu acredito que com a minha experiência de 20 anos de comércio, 22 anos de funcionalismo público, né? Mãe, esposa, perdas, enfim, toda a minha história, eu posso ajudar a tornar a vida de outras mulheres mais leve. Com certeza. E tá fazendo. E temos um evento também, vários eventos. Agora já é a 4ª edição do Leveza em Mim, que é só para mulheres. Ai, que incrível. Vai ser agora em outubro e a gente vai estar fazendo vários ao longo dos anos, já é a 4º, onde a gente só trabalha justamente em mulheres. As mulheres se encontrarem, quem eu sou, qual é o meu lugar do feminino, porque a gente também como mulher, Sol, nós temos que ter um cuidado, porque nós muitas vezes excluímos o masculino. Ótimo. Nós vamos nos empoderando como mulher, nós podemos, nós fazemos, só que é pesado demais para as mulheres. Porque eu trabalho com posicionamento familiar, né? Então, o lugar do homem tem seu lugar, o lugar do pai, da mãe, do filho. Então, se muitas vezes nós estamos assumindo muitas atribuições masculinas, nos pesa no ombro, sabe? Então, a gente tem que trabalhar junto, masculino e feminino, juntos para construir. Só que quando nós nos empoderamos demais no feminino, eu já fui muito mais feminista que hoje. Nossa, se alguém chegasse para mim, quer ajuda para trocar o pneu? Eu dizia, não precisa não. Imagina, eu dizia, quer me ajudar como se eu não soubesse trocar pneu? Eu já fiz isso. E como foi a tua virada de chave para você entender que você é feminina? Graças às constelações familiares. Graças a 5 anos, eu tenho uma pessoa assim, muito grata na minha vida, que é Sheila Ortiz, que é uma das minhas mestras, todos os meus mestres, mas a Sheila Ortiz veio para Rio do Sul fazer um programa de televisão ali com o Chico, e aquele sim que eu disse, o Chico me perguntou ao vivo, queres fazer uma palestra na Talent?
com ela que tá vindo. E eu, meu Deus, claro. Eu conheço os pais dela lá em Florianópolis, eles também trabalham com produtos da Nil, né? Produtos japoneses, então eu já conheci os pais dela. E aquele meu sim para trazê-la fazendo palestra dentro da empresa, primeiro dia 40 pessoas. E aí eu já tinha feito a formação em coaching, porque eu também queria ser coach, né, das pessoas, achava o máximo, né? Comecei o processo de coach, daí eu vi que precisava de mais estudo. Então, ao longo de 5 anos, eu estou me preparando para essa virada de chave, para encontrar meu lugar no feminino e também o meu masculino dentro de mim. E aí foi legal. E qual a importância do masculino e do feminino para os dias atuais? Olha, eu vou te... Para a vida, né? Para a vida. É assim, ó, o feminino, ele é a nutrição, ele é a força da mãe, ele é leve, ele é amoroso, mas nem por isso nós não podemos ser fortes, ter esse nosso poder feminino, porque do nosso lugar do feminino nós temos força. Porque se nós quisermos estar no lugar do masculino, até a nossa postura muda. Eu vou, eu consigo, eu faço, pode deixar que eu faço tudo. Só que a gente chega em casa acabada, né? Pesada. Então, esse masculino que está junto com a gente, que ele tem uma força diferente. E isso eu percebi na minha formação, que não adianta. Eu nunca vou ser homem. Eu nunca... E do meu lugar, sim, do feminino. Então, hoje eu me transformei. Então, eu era muito mais forte, muito mais, digamos assim, mais testosterona para fazer. Então, eu faço quando eu tenho o pai bem resolvido dentro de mim, no meu inconsciente, que é foco, fazer. Então, eu acesso essa força masculina dentro de mim. E o feminino é aquele nutrir a família, estar aberta, aquela amorosidade que muitas vezes o homem não tem para dar. Então, na família, a mãe é amorosa, né? Muitas vezes o pai põe limite, mas o carinho vem com a mãe. E nós julgamos muitos pais justamente por essas questões. E o que eu vejo nos meus atendimentos são muitos relacionamentos afetivos muito balançados, muito complicados, porque justamente estão fora do lugar. Então, se a gente está no nosso lugar, é leve a vida. Isso eu percebo. E o mundo está girando ao contrário. Você falando sobre relacionamentos. Quantos relacionamentos está trocado o feminino do masculino? E aí é pesado. Então, assim, fazer esse posicionamento é uma das grandes tarefas. Hoje eu sou monitora também, né, do DES, que é esse método desenvolvido, né, eu também ajudo nas formações, é desenvolvimento emocional de soluções sistêmicas. Então, a gente trabalha as famílias, a criança, a mãe, o pai, o casal, a espiritualidade, tudo isso faz parte do todo. Então, nós temos que ter isso dentro de nós. Então, o que a gente vê nas famílias que eu atendo hoje, principalmente, é isso. Assim, muitas vezes eu estou na criança, eu sou um adulto criança. Filhinho da mamãe, filhinho do papai, entende? Então, assim, os que começam uma nova relação, elas não sabem nem aonde vão, porque elas não estão bem resolvidas ainda. Estão na dependência do pai e da mãe. Então, construir a família atual precisa, sim, a reverência, a honra à família de origem. Mas eu vou construir a minha vida, a minha família, a minha história, a minha família atual, ela precisa estar forte, né? Então, é muito importante olhar para isso, assim, né? Ter a humildade de honrar, independente da sua origem. Aí eu sempre digo assim, ó, muitas vezes é difícil quando a gente diz assim, honrar pai e mãe quando tem pai abusador, mãe narcisista, tem muitas questões familiares doloridas, né, de abusos, enfim. Então, como honrar o pai e a mãe, muitas vezes? Como fazer a pessoa dizer, não, como que eu vou honrar esse pai, essa minha mãe, que me fez muito mal? Então, é muito importante ressignificar que a vida é divina. Eu vim através de um pai e da mãe. Então, aquele honrar é aquela vida que eu recebi dos meus pais. Talvez na função pai e na função pai, esse homem e essa mulher não foram perfeitos. Mas na divindade
do eu vim para este mundo. Isso é divino. Então, honrar aquele pai, aquela mãe que me deu a vida. E muitas vezes, até pela lei dos homens, os pais, né? Aquele homem, aquela mulher que exerceu a função pai e mãe, não são perfeitos, não é? Sim. São os nossos pais terrenos. Exatamente. Você tem muito nítido esse valor que Deus é o seu criador e que a família é importante na tua jornada de apoiadora. Inclusive, na tua maternidade, você trouxe que teve que tomar decisões. Comentou também dessa importância de nós, mulheres, não nos julgarmos, né? Não julgar uma a outra, de entender que se a mãe escolheu ser mãe, escolheu ser esposa, tá tudo bem? Isto, porque assim, ó, o que que acontece? Houve um tempo que a mulher ficava mais em casa, né? Cuidando dos filhos, que é extremamente importante, porque hoje o que que acontece hoje? É delegado para a escola ou para as instituições a criação dos nossos filhos. Então, se uma mulher decide e tem condições, eu quero cuidar dos meus filhos até que eles estejam independentes e aí sim eu vou trabalhar, tudo bem. E se eu decidir que eu também quero trabalhar um pouco, às vezes é por necessidade, é uma escolha individual de cada família. Então, quando eu não julgo o outro pelas suas decisões, eu sou eu, você é você. Você não sabe a minha história para julgar. Então, o que que acontece muitas vezes? Alguém olha para o outro e diz assim, e já julga. Mas você não sabe quem é e por qual motivo aquela pessoa fez isso. E muitas vezes tem uma história de dor. Então, eu sempre digo assim, o julgamento, sabe? Depois que eu virei facilitadora, né, do posicionamento, né, das constelações familiares, eu parei de julgar muito. Porque é o grande desafio, né? Jesus não julgava ninguém, né? Quem somos nós para julgar, né? E aí, às vezes, atrás de uma pessoa mais pública que eu atendia, eu via dor, sofrimento, e o que levou essa pessoa, talvez, a cometer esses deslizes, né? Alguma coisa que não foi tão legal, né? Mas aí tu olha para a história e diz, quem sou eu para julgar? Então, o não julgamento, ele é um exercício diário. Eu sempre digo assim, olha, o dia que a gente olhar para o outro e não julgar, aí nós estamos muito evoluídos. Nossa, poder assim, porque o que vem primeiro é a mente, né? A mente, nossa, esses 3%, 5% do racional que critica, que julga, que faz, eu sei, né? Aquilo que eu não sei é maior do que aquilo que eu sei. O nosso inconsciente, aquelas atitudes, aqueles gatilhos, aquelas crenças que nós temos, que nós levamos para a nossa vida, ela é muito maior do que aquilo que eu julgo. Então eu brinco assim, eu digo, eu não acredito mais no que a boca fala. Porque quando eu vou atender alguém, logo está chorando, porque a gente acessa a dor. Então nós vivemos muitas vezes com máscaras, né? A gente se esconde atrás de um sorriso, a gente se esconde para não mostrar realmente a nossa verdadeira essência e até com medo de julgamento. Quanta coisa a gente não faz, né? A menina boazinha, o ter que fazer tudo certinho para evitar justamente o julgamento, que talvez eu não tivesse forças para enfrentar, não é? O poder da aceitação. A aceitação, muito lindo lembrar essa palavra. E a aceitação, tem coisas que a gente pode mudar. E tem coisas que a gente não pode mudar. E uma delas é a nossa história. Não tem como. Eu não vou olhar para essa dor do meu passado. Ela pertence. Tudo pertence. E quando eu excluo algo, isso é importante. Quando eu excluo algo da minha vida, vira quase como um fantasma, sabia? Porque ela nos persegue. Então, quando eu dou um lugar no meu coração àquilo que aconteceu, ok, eu integro, faz parte. Aí eu posso liberar aquilo e seguir na vida. Entende? É muito legal entender sobre essas dinâmicas sistêmicas, como funciona o inconsciente, porque a gente não pode olhar para nós como indivíduo. Nós somos um sistema familiar. Tudo é sistema, né? Até o nosso corpo. Sistema digestório, sistema, me ajuda aí, circulatório, cardiovascular, tudo são sistemas que funcionam num todo. A nossa alma, inclusive. A nossa alma é divina. Então, assim, nós somos seres físicos, mentais,
emocionais, sociais, ambientais, é um todo, nós somos integrais na essência. A gente não pode dizer, você é só físico. Não, tudo faz parte. Tudo faz parte. Ana, aproveitando que você é uma empreendedora ousada, saiu do CLT para empreender. Hoje todo mundo quer ser empreendedor, só que tem um processo a mais para quem é CLT. Porque eu conheço várias pessoas CLT que têm vontade de empreender, só que não conseguem sair dali. O que você diria para essa pessoa que quer empreender, que quer fazer algo a mais, que não se sente mais pertencente aonde está? O que você diria para essa pessoa? Depende de cada pessoa. Cada pessoa sabe, ela tem um talento, tem um dom e tem um sonho. Mas muitas vezes eu não posso fazer o que eu quero ainda. É preciso fazer o que eu preciso. O que eu preciso fazer para depois fazer o que eu quero fazer. Então, eu sempre sonhei, talvez, entrar num serviço público. Mas chegou um momento que eu vi que eu podia fazer mais e que já não era suficiente, que eu queria ser dona do meu nariz. Só que os passos, eles têm que ser dados de forma mais certeira. Porque você tem o seguro do teu emprego, né? Mas então, enquanto você tem o teu, você vai construindo um segundo, um terceiro, uma quarta renda, né? Isso te dá segurança, porque alguma delas você tem para manter o básico. E as outras você vai construindo o teu sonho, o teu propósito, né? Então, é passo a passo isso. Eu tomei uma decisão porque eu entrei num plano de demissão voluntária. Fiquei 2 anos recebendo 60% do salário. Então, eu tinha 2 anos, eu tinha uma filha, eu tinha que ter passos certos. Eu não podia correr risco totalmente e colocar a segurança dela, né? Então, assim, essas decisões de empreender, eu acho que é maravilhoso que eu digo assim, talvez não seja para todos. Tem pessoas que não querem empreender. Mas se aquela pessoa quer, ela se prepare para fazer isto. Porque eu até estou fazendo 2 cursos agora, me preparando para trabalhar em organizações, em empresas, justamente para que as pessoas evitem fazer talvez os erros que eu cometi na empresa. Porque eu não entendia que a empresa realmente tinha que dar lucro, que no final do mês eu não tinha salário público, eu não tinha férias, o funcionário tirava férias, mas eu não, eu tinha que trabalhar, final do mês eu tinha que pagar todas as contas, mas eu não tinha salário. Então, assim, estar preparado e começar passo a passo, começar pequeno, isso é muito importante. Mas esse empreender eu acho fantástico, né? Colocar o seu talento a serviço da vida, porque uma empresa, ela deveria, e é o que a Talent segue, né? Empresas feitas para servir. É um livro muito legal que eu me inspiro justamente no meu trabalho, né? Como empresária. Aproveitando que você falou sobre lucro, porque você saiu do liderada para liderar. Isso. Como que a Ana via o dinheiro e como que a Ana vê o dinheiro hoje? Essa pergunta é muito legal. Eu, até por crenças, né? Eu sempre achava que rico não ia para o céu, eu tinha muita crença. Que dinheiro era pecado, que rico... por várias razões. Então, só tinha que ter o suficiente para viver. Que o a mais era pecado, né? E foi muito interessante que quando eu abri a empresa, né? Quando eu e meu marido, a gente abriu, a minha irmã me deu essa caixinha e eu trouxe para mostrar. Essa caixinha aqui, ó, quem é mais antigo e conhece a história, quando a gente abriu numa garagem, eu tinha essa caixinha aqui. Os funcionários antigos, eu sou muito grato porque eles me ensinaram, todos eles me ensinaram muito, né? E eu não pensava em lucro, eu só pensava em servir, mas no final do mês não dava o caixa. Aí tinha que pegar dinheiro do salário do Hernandes, tinha que pegar da minha aposentadoria para pagar funcionário, porque às vezes eu tinha 1, 2 centavos de lucro, eu não reajustava, eu dava desconto, mesmo que a pessoa não pedisse. Então eu tinha muito esse do ajudar, sabe, do servir, mas eu não via a empresa como pessoa jurídica, eu ainda estava vendo como CLT, governo, funcionalismo público, que dá muito, só que a gente sabe que é uma energia de troca. Dinheiro
é dar e receber. Então, eu dou o meu serviço, dou o meu melhor, faço aquilo que eu vim fazer como empresa, mas eu tenho que ter o retorno financeiro. E não faz muito tempo, não, que eu descobri que uma empresa era para dar lucro. Foi na minha formação, faz 5 anos. O falecido Nelson Teston, meu professor de constelação empresarial, ele disse assim, uma empresa é para dar lucro. Eu só fiz assim, eu nunca parei para pensar nisso. Aí eu falei com o meu contador, né, lá da Tabajara, que é a mesma ainda, lá de Agrolândia, né, 22 anos, minha filha é o mesmo contador, olha só como é sistêmico. E o Claudinei, a Creste, lá de Agrolândia. E aí ele diz, não, eu vou te dar um consultor aqui para tu olhar para as tuas contas. Então, hoje eu estou estudando justamente dinheiro, escassez, prosperidade, empresa. Agora, depois de 20 anos, coisa que, se uma empresa é aberta, se eu já estudo isso, é muito mais tranquilo, mais leve. Então, eu ainda vou trabalhar outras mulheres nesse quesito empreendedor, como eu já atendo também mulheres também já nesse quesito. Mas vou me aprofundar mais. Como eu já ouvi que dinheiro é sujo. É uma crença. É crença limitante, né? Porque o que é o dinheiro? Eu estou estudando agora, por isso que eu estou afiada e eu olho para ele com muito carinho, porque ele serve a vida. Se nós estamos aqui, nesse espaço, alguém patrocinou o sofá, alguém tem o estúdio, não é? Então, a maquiagem, tudo faz parte, tudo precisa de dinheiro, tudo precisa dessa energia de troca. Eu dou algo e você me dá algo em troca. Então, o dinheiro faz parte. O problema, o dinheiro não é bom nem ruim. O dinheiro, o que eu faço com ele? Hoje de manhã mesmo, na minha empresa, veio uma senhora pedir dinheiro porque o cachorro estava doente. Ela cuida de cachorros, né? É uma senhora que sempre vem. E aí eu sempre contribuo com ela para cuidar dos cachorros. E aí eu fico pensando, que bom, né? Que eu tenho recurso para poder ajudar outro. Então, dinheiro serve à vida. Entende? É para o mais. O que eu faço com ele? Então, é ali que move. Dinheiro não é ruim e não é bom. Depende do que eu faço com ele. Então, ele pode servir a muitas vidas, pode ajudar muitas famílias, porque tudo que a gente faz, se você olhar as promoções, mesmo no Rotary, na polenta, onde à noite a gente estava conversando, organizando a polenta da solidariedade, é para angariar fundos para ajudar instituições. Então, o dinheiro faz parte. Então, se nós temos essa visão de dinheiro sujo e escassez, a gente se afasta dele. Então, olhar para ele como uma energia de troca faz muita diferença. E por isso que eu resolvi estudar ele, porque eu já tive muita crença limitante em relação justamente a essa questão lucro. Então, assim, o preço justo, o que é valor e o que é preço, né? Porque tem coisas para mim que não tem preço, é o meu valor, né? Então, o que é precificar um produto? Então, para mim pode ter muito valor, para você não pode. Eu, por exemplo, essa caixinha, ela tem tanto valor que eu chorei um dia todo, porque eu contratei uma funcionária e eu não olhei, só que era essa a minha caixinha do dinheiro. E eu cheguei, cadê a minha caixinha? No outro dia ela tinha comprado um para colocar as notas, sabe? Na gaveta, as notas, as moedas. Claro, era útil, mas eu tinha o apego da minha história, porque eu não ligava para dinheiro. E a minha irmã disse, eu vou te dar essa caixinha porque vai ter dinheiro no livro. Eu já lavei dinheiro na máquina de lavar roupa. Lavei cheque na máquina de lavar roupa. Encontrava nos bolsos, porque dinheiro, não posso gostar de dinheiro. Então, eu nunca liguei para dinheiro. Então, como eu estava equivocada pela crença, né? E aí eu chorei, porque essa caixinha tem valor para mim. Quando você disse, traz algo que tem valor, essa caixinha é minha história, porque era uma pessoa que não olhava para o dinheiro, né? Mas pelo menos eu tinha que guardar o dinheiro em algum lugar. Porque no serviço público também a gente não falava muito em dinheiro, né? Era muito servir. Então a gente vai aprendendo coisas, e por isso que eu quero destravar as mulheres também ainda nessa questão financeira. Por isso que eu estou estudando 4 horas por dia, porque eu ainda quero fazer curso dessa questão, transição profissional, escassez, dinheiro, obstáculos, tudo isso, essas crenças que estão dentro de nós para progredir, porque nós, mulheres, podemos ter dinheiro, sim. Podemos ser profissionais, mães, esposas, né?
Tudo a gente pode. Tem poder. Você é o poder, está dentro de você. Esse sim que você pode dar através das suas escolhas e decisões, transformar a sua vida, da sua família. Mas a frase que para mim pega é com leveza. Por isso que o Leveza em Mim é o meu projeto, junto com a minha filha, justamente para trabalhar o ser como um todo, para que a gente flua com uma vida mais leve. Hoje me move isso. É leveza em mim, a partir da minha leveza poder trazer leveza para o próximo. Quanto aprendizado. Eu aprendo demais sentada aqui. Demais. Só um pouquinho, né? Eu me motivo, né? Eu me motivo porque a gente estuda e faz parte da vida, né? Eu aposto que você, jovem, olhando para alguém que já passou por muitas coisas, pode se inspirar. Não é possível, né? Quanta leveza em você pode ser a vida. Quanto pode ser mais leve sem precisar, talvez, se você se permitir aprender com os que chegaram antes, quanta coisa a gente já, né, poderia descartar. Nossa, eu já sei que isso não funciona. Só que para alguns é preciso aprender com dor, outros com amor. Então a gente aprende num programa, num podcast, a gente aprende lendo um livro, a gente aprende numa palestra, a gente pode ressignificar num atendimento profissional. Enfim, tem várias formas de virar a chave. O importante é permitir-se. Entende? Então, quando eu digo sim, eu quero mudar, eu quero me transformar, aí vira a chave e as coisas acontecem. É como se Deus colocasse à tua disposição toda essa mudança, mas ela só pode vir a partir de você. A partir do meu sim, eu posso mudar a vida. Posso mudar a minha vida, porque eu não posso mudar ninguém, a não ser que Ele queira. Então, a partir da minha mudança, eu posso transformar outros. Mudar para ver a mudança no outro. Exato. A partir da minha mudança, o outro se transforma, porque se eu fico calmo, sereno, se eu faço e o outro percebe, nossa, o que aconteceu? Aí eu posso, principalmente em casais acontecem, né? Um querendo transformar o outro. Então, respeitar suas escolhas, respeitar o seu processo de amadurecimento, porque nós temos vários níveis, né? Cada um está num nível de frequência, de elevação, de consciência. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, o importante é comer, dormir, ter uma casa, e sem julgamento, porque é o mais importante, é manter a vida. Mas para alguns já é mais importante, né? Já passei da fase da segurança, do comer, mas de repente eu já quero servir, eu já quero fazer algo maior pela vida, quero deixar um legado. Já é um outro passo. Então, se eu tenho a minha vida estabelecida, eu já posso servir, né? Então, isso já está no básico. Então, eu chego numa maturidade da sabedoria, né? Quando a gente passa de uma certa idade, assim, a gente já olha para trás, já fiz tanta coisa. Então, eu posso continuar fazendo mais e mais e mais com a minha experiência, né? Que honra minha, que privilégio ter você aqui. Um prazer estar com uma jovem tão comprometida com causas maiores. Muito obrigada. É o plano de Deus para mim, que bom, de levar para a mulher o quanto nós somos pérolas. E que aprendizado ter você aqui do meu lado. Eu quero ter você pertinho para me inspirar. Tem leveza em mim aí acontecendo. Venha participar. Verdade, quero ir. Então... E aproveitando que você falou muito sobre Deus, sobre valores, sobre família, sobre se permitir aceitação, menos julgamento. Se tiver uma mulher em casa perdida, que não entendeu ou que não sentiu o seu propósito de vida, o que você levaria para essa mulher de mensagem? Eu vou respirar fundo, né? Porque eu diria assim, que é o permitir-se mesmo. É o dizer assim, eu posso. E se conectar e pedir orientação divina mesmo. Estou perdida, né? Não sei o que faço, não sei. Se eu não consigo sozinha, eu preciso buscar um auxílio profissional, muitas vezes. A dor é tão grande que eu não consigo virar a chave sozinha. Mas comece a orar, comece a pedir inspiração, iluminação.
força para tomar as decisões que precisam ser tomadas, buscar pessoas, buscar apoio que podem contribuir nessa transformação, né? Que sempre existe luz no fundo do túnel, sempre existe. Às vezes acontece comigo, acontece com todo mundo. A gente não é forte o tempo inteiro. A gente chora, a gente fica um dia triste. A tristeza faz parte, ela é uma emoção que precisa ser integrada. Agora, não adianta nada eu tô mal e tomar um monte de remédio para esquecer essa dor. Não, eu tenho que olhar para a causa. Então, a partir do momento que eu olho para a causa, eu posso encontrar a solução. Agora, se eu não tenho força para olhar para essa causa sozinha, eu preciso buscar auxílio. Porque a vida tem sentido, sim. E nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, e nós temos essa missão de levar a vida adiante da melhor forma possível. Ana, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui comigo nesse projeto chamado de Deus para levar para a mulher esse seu poder do feminino. Foi uma honra. Eu espero que a gente consiga transformar uma vida, edificar uma mulher. A gente já está fazendo a diferença. Com certeza, esse teu projeto que continue e que inspire muitas mulheres que vierem com você, cada uma do seu lugar contribua para transformar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência para outra vida. Então esse teu propósito é muito lindo, parabéns, uma jovem a serviço da vida. Então que você, jovem, seja inspiradora para outras mulheres jovens também terem um propósito maior. Parabéns pela sua história. Eu sinto honrada também por estar aqui, fazendo parte da tua história. Muito obrigada. Muito obrigada a você, mulher, que esteve com a gente aqui nesse novo episódio. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha edificado você, para você edificar a sua família, o seu trabalho. Somente decida confiar em Deus e vá em frente. Compartilha, curta o canal Sol Podcast Oficial, se inscreva. Tem também as redes sociais, o Instagram Sol Podcast, e venha junto com a gente edificar a palavra de Deus e mostrar o quanto nós somos únicas ao olhar dele.